Parashá Ekev, Deuteronômio, Devarim, capítulo 8. Deuteronômio 8, Devarim 8. Todo mandamento que eu te ordeno hoje, cuidareis de cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra que jurou o Eterno a vossos pais. E te recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno teu Deus, estes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te afligiu, te fez padecer fome, e fez-te comer o maná que não conhecias e não conheceram teus pais, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão que de tudo que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Tua roupa que levas sobre ti não se envelheceu, teu pé não se inchou por estes 40 anos. E saberás em teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. E guardarás os mandamentos do Eterno teu Deus, andando em seus caminhos e temendo, porque o Eterno teu Deus te traz a uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que há nas suas colinas e nos seus montes, terra de trigo, de cevada, de parreira, de figueira, de romeira, terra de oliveira que dá azeite e de tamareira, terra em que sem escassez comerás pão e não te faltará nela coisa alguma, terra cujas pedras são de ferro e de seus montes poderás extrair cobre, e comerás, te fartarás e louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Eterno teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno hoje, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e habitado nelas, e teu gado e teu rebanho se terem multiplicado, e tua prata e o teu ouro te terem aumentado, e tudo que possuís se ter multiplicado, isso tudo se orgulha do coração, e esqueça do Eterno teu Deus, quem te fez sair da terra do Egito, da casa dos escravos, quem te conduziu pelo deserto grande e terrível, em que há cobras, serpentes, abrasadoras e escorpiões, lugar árido onde não há águas, quem fez sair para ti água da rocha forte, quem no deserto te fez comer maná, que teus pais não conheceram, para te afligir e para te provar, para te fazer bem, afinal. Quiçá dirás no teu coração: a minha força e a fortaleza de minha mão me conseguiram estes bens. Mas antes te lembrarás do Eterno teu Deus, porque Ele é quem te dá força para conseguires riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como faz hoje. E se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, os servires e te prostrares a eles, vos advirto hoje que certamente perecereis, como as nações que o Eterno faz perecer diante de vós, assim perecereis, porque não quisestes ouvir a voz do Eterno vosso Deus. Talvez no tempo de igreja cristã, talvez esse seja um dos textos da Torá mais que o povo conhece.
né? Porque ele repete um pedaço no Novo Testamento, quando Satã se apresenta a Yeshua e apresenta os reinos da terra, não é verdade? E acontece o quê? Ele diz a Yeshua: você está com fome? Então faz com que estas pedras se transformem em pão e coma. E Yeshua respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, como está escrito. Está escrito aqui, a gente acabou de ler na Torá. Agora, esta mesma aprovação, quando fala para Yeshua nesse pedaço, Satã, ele já está partindo desse próprio ponto da Torá, porque ele está tentando fazer com que Yeshua quebre esse mandamento que Deus está dizendo ao povo. Yeshua, como judeu, ele servia a Deus como Deus dele. Ele não era Deus. Ele servia a Deus como Deus dele. Logo, ele também estava debaixo do jugo da Torá. E lembrando que jugo da Torá não é sentido de você viver debaixo de algo pesado que você não possa suportar, como quer dizer a palavra jugo nos dias de hoje. Quando você fala jugo na roça, o que você entende na roça? Algo pesado e aquilo que coloca sobre o animal, tá? O animal coloca a viseira, coloca aquele jugo e vai trabalhar, e ele tem que se virar, não é assim? Aqui nesse sentido, quando o Eterno deu a Torá, ele fez com que o povo recebesse a Torá como a um jugo. Que jugo? Um jugo de alegria, obediência, diligência. A semelhança do animal que nós estamos falando, assim como o animal não enxerga e não sabe o que o dono dele está colocando lá atrás, na carroça, mas ele tem que partir do princípio que se ele é amado pelo seu dono, se ele tem um dono e este dono o ama, ele tem certeza que o dono não vai colocar peso a mais, tá? Bem diferente dos caminhões de transportadora, não é, Nequinha? Que não respeitam o peso. Às vezes eles têm que fazer tramóia para poder passar na balança, para não acusar, e às vezes nada consegue. E o próprio uso de peso a mais acarreta, aí o duplo sentido, acarreta na carreta, é o acarretar, né? O somar aquele motorista. Isso o dono da transportadora está zelando pela vida dele, porque o cara vai fazer uma curva, se o peso está acima, a probabilidade daquilo tombar é grande. Se tomba aquela carreta, ele pode morrer, ele pode sair ileso, 1, 2, 3 vezes, mas quem garante que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ele vai sobreviver? Então este dono, o patrão dele, não está zelando pela vida dele, ele está pensando no dinheiro, tá? Da mesma forma aqui que eu estou dizendo, este animal, se ele tem um dono, o dono dele ele tem que confiar cegamente, ó. Ele está com a viseira, ele tem que saber, e o saber não é na mente, ele tem que ter experiência do coração. Vale lembrar que quando a jumenta de Balaão, quando ela foi espancada por ele, porque ela estava vendo o anjo do Eterno, ela disse: há mais de 3 anos eu sirvo a você, e eu nunca te fiz mal, sempre te fiz o bem, por que você está me batendo? Tá? Portanto, o Eterno, quando entrega a Torá, ele entrega a Torá para ser recebida como um jugo. E o jugo você vai receber com diligência, para cumprir com alegria, para satisfazer o Eterno nos seus bons caminhos. Com isso você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ainda que caia 10.000 do teu lado e 1.000 do outro lado, você não será abalado.
E você vai ser como aquela árvore que vai crescer à beira do rio, que vai dar o fruto no tempo correto. No entanto, deve partir do ponto que você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Com isso também tem a dizer que quando Hassatan tentou, ao falar com Yeshua, tentou fazer o que com Yeshua? Fazê-lo desviar do caminho, ou quebrar a sua missão. Portanto, quando usando a fraqueza, no momento de fraqueza, você será provado pelos Shedim. Você será provado, é certo. E aonde é que você vai ser provado? No mínimo, vai começar com aquilo que você está vivendo no momento. No caso do exemplo, Yeshua estava vindo de deserto, vindo de um jejum. Ali ele estava com fome, então foi proposto a ele que fizesse um milagre, e neste milagre ele pudesse fazer pão. Agora, se ele faz pão, e não quero entrar nesse detalhe, mas pelo conhecimento da permutação dos nomes de Deus, o tetragrama, qualquer sábio entendido nessa sabedoria, entre aspas, oculta, ele podia fazer pão de pedra, se fosse preciso. Portanto, não era algo que pudesse surpreender Yeshua, e também interessante, não era algo que pudesse surpreender a Hassatan, porque ele bem sabe destes conceitos. Por isso, eu não sei te dizer se esse texto ele seria tão original assim, porque não teria sentido para o povo judeu um escrito desse, porque era um conceito conhecido. Agora, para uma igreja que Constantino estava a fim de construir uma nova religião, aí teria sentido, porque estaria brincando com as pessoas a questão de milagre e atribuindo a Yeshua um poder como sendo de Deus. Aí sim, aí teria muito sentido para colocar essa questão de que ele, Hassatan, tinha um poder e que poderia fazer uma troca com ele. Em seguida, ele tenta falar com esse povo, no caso ainda com Yeshua, falando sobre riquezas, dizendo: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, a mim foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Novamente, ele está dentro do texto de Devarim, capítulo 8, porque aqui o Eterno está dizendo uma coisa muito linda para o povo. Quando o Eterno faz uma proposta para você, ele sempre te faz uma proposta boa, porque não pode vir nada de Deus que é mal. Ainda que aquilo que você experimenta como mal, ele pode ser experimentado durante um período como mal, mas aquilo, o fim dele não é mal. Lembrando um provérbio que fala: há caminhos que parecem bom, mas o final dele é morte. Com o Eterno, há caminhos que no momento pode estar parecendo ruim, o caminho que você esteja trilhando hoje, mas pode ter certeza, se o Eterno propôs isso a você, vai ter uma qualidade muito grande, um retorno muito grande para você. E como eu já disse aqui um dia, há um sábio que fala assim, que quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, é porque Deus está livrando de coisas piores, tá? Portanto, tudo que acontece de ruim é para me... Ô, lasqueira! Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Quando aqui Deus está mostrando para eles, Deus está dizendo, Moshe está falando ao povo, relembrando palavras que o Eterno tinha dado a eles. E quando o Eterno prometeu
uma pátria, um lugar. Deus estava gerando este povo, porque até então este povo ele tinha uma nacionalidade, mas ele não tinha uma nação, uma nacionalidade espiritual com Deus, um povo temente a Deus. Mas como que quando você fala assim, cigano é uma nação, mas você nega que cigano é um povo? Cigano é um povo. Você passa a ver acampamentos deles, hoje nem tanto mais, né? Aqui era muito comum tempos atrás, eles faziam um acampamento aqui embaixo indo para o shopping. Hoje não tem mais, não tem espaço ali para eles, mas era muito comum. Agora, qual é a nacionalidade do cigano? Cadê o país deles? Claro, eles têm origem na Espanha, tem origem, mas eu quero dizer, cadê o país? Quando você fala, você está num lugar e fala, qual é a tua nacionalidade? Você fala brasileiro. Brasileiro por quê? Porque mora no Brasil. O cigano, eu sou cigano. É cigano, então onde é o teu país? Cadê o país dos ciganos? Então no Egito, eu sou hebreu. Tá, você é hebreu. Qual é a tua religião? Eu sou monoteísta, sirvo a Hashem. Tudo bem, cadê o teu país? Nós não temos país, nós temos pais. País não. Quem são vossos pais? Nosso pai, Abraão. Então, o que eles respeitavam? A tradição anunciada de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, que chegou no Egito através de Yosef, e Yosef permaneceu no Egito com quem? Chegando até o tempo de Moshe. Ali há um povo, já um povo que está andando nos caminhos do Eterno, servindo ao Eterno pela Torá, mas uma Torá que vivia-se por revelação no coração deles, que era conhecimento. Eu comentei com vocês, a imagem de cima tem que ser a imagem de baixo. Então, Jacó estudava a Torá, Isaac estudava a Torá, Abraão estudava a Torá, e Yosef estudava a Torá. Esta imagem começou a ser real embaixo. Agora faltava uma coisa, Deus já tinha completado este plano. Cadê o povo? Estava ali, no deserto, aliás, no Egito. Agora esse povo precisava ser resgatado, redimido dali. E o Eterno levanta Moshe, quem está falando aqui agora. Esse é o último discurso de Moshe, tá bom? E que ele falou, ele dormia à noite, acordava de manhã e falava com o povo o dia inteiro. Isso durante um pouco mais de um mês. E em seguida é o falecimento dele. Agora, esse povo que está reunido lá, cadê o país deles? Não tinha. Então o Eterno o leva para o deserto, e no deserto ele entrega a eles a constituição do país. O Brasil tem constituição? Ela é respeitada? Não. Os Estados Unidos têm constituição? Ela é respeitada? Mais que no Brasil, mas com certeza ela também é quebrada em muitas partes. Na Hungria tem constituição? Tem. No Japão tem? Tem. Na China tem? Tem. Todos os países têm uma constituição. Esse povo que é tirado do Egito, que está recebendo a marca de povo de Deus, precisava de uma constituição. Qual é a constituição? Feita pelos homens? Não, feita por Deus. Deus entrega a Torá a Moshe no Monte Sinai e dá a ele duas Torot, uma Torá escrita e uma Torá oral, que era guardada no coração. A Torá oral é o manual, é que dá todas as explicações daquilo que se estava escrito. Portanto,
sem Torá oral não se compreende a Torá escrita. E Constantino conseguiu criar uma religião tirando a Torá escrita. Ele nem precisava ter tirado a Torá escrita, bastava ele ter tirado a Torá oral, ele já teria feito um povo diferente. Mas mesmo assim, ele tirou, para não ter erro, ele tirou a escrita, e da escrita ele tirou também a oral. Ou seja, o cristianismo conhece a Torá oral? A maioria nunca ouviu falar, nem sabe o que é. Conhecem decifrar determinados textos? Não. Um monte de texto, eles não sabem explicar por que aconteceu aquilo. Mas o povo para quem Deus deu essa Constituição, ele, além de ter explicado, ele deu todos os detalhes das coisas. Por isso, quando Moisés está falando agora para um povo, porque este povo já tinha recebido de Deus a promessa do seu local de moradia, que seria a terra de Canaã. Agora esta terra, ela teria que ser conquistada, mas o Eterno já disse, eu dou a vocês, e ele declara que a terra seria boa para plantio, que iria plantar e iria realmente crescer coisas nela. Ele cita que seria terra que teria trigo, cevada, azeitonas, tamareiras, parreiras, zagalo. Não, isso seja outra coisa. E vai contando. Mas ele também fala da riqueza do solo, riqueza das montanhas, de extrair minérios. Isso, naquela época. E trocando em miúdo, ele está falando o que para esse povo? Que eles seriam um povo rico. Porque se você tem o alimento da terra e ainda tem a riqueza da terra, você está enriquecendo duas vezes. Porque vai ter produto para você comer e vender e exportar, e você teria o produto de minérios da terra para fazer ferramenta, para ter no seu país e também para exportar. O Brasil tem minérios? Tem. É exportador de minérios? É. O Brasil é um país rico? É um país rico. Por que ele é pobre? Porque ele não respeita uma Constituição, porque ele não respeita a divindade que é o Eterno. Todo mundo rouba, todo mundo faz o que quer. Mas a questão não é política, porque nós já falamos ontem que quem desrespeita a Torá cai nos ombros do governo, no jugo do governo. E quem está de acordo com a Torá, ele é livre do jugo do governo. Tá bom? Então aqui está casando de novo o tema que nós estamos falando do Pirkei Avot, entra no ensino da Parashá de hoje. Mas voltando, se Deus está anunciando a riqueza de material, de frutos, de cereais e também de minerais, então ele está dando algo completo ao povo. Mas além de ser completo, ele está dizendo, não adianta nada essa vestimenta externa, essa riqueza externa. Eu quero que vocês sejam ricos por dentro. E a riqueza por dentro é a Torá. É manter o coração voltado para Deus, para servir a Deus, de acordo com o ensino que o Eterno deu a eles. Não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Ele ensinou que tem que ser. E não pode ser parecido, tem que ser igual, tá? Dizem que bonitinho é o quê? O feio arrumado. Pois é. Então a religião, ela é bonitinha. Ela tem pedaços da verdade, mas ela não é a verdade. Estou pensando aqui uma coisa para eu falar, mas eu não vou lembrar para explicar tudo, então eu não vou falar.
Bom, se Deus está mostrando a riqueza deste lugar, por que os homens pediram para Moisés para separar pessoas do meio deles para irem espiar a terra, para ver se realmente a terra era boa? Por que quando Deus te faz uma promessa de uma coisa boa, você fica, passado alguns dias, ou um mês, ou mais de um mês, você fica pedindo para que Deus comprove para você? Aí Ele comprova uma coisa, aí passa mais um pouquinho de tempo, você quer uma nova comprovação, o que é uma nova comprovação, o que é uma nova comprovação? Você não para nunca. Então, você confia no Eterno? Você acredita que de fato Ele vai conceder para você aquilo que Ele prometeu? Por acaso você não está o chamando de mentiroso? Você não está fazendo dele um Deus semelhante ao homem que promete e não cumpre? E isso, se você não é capaz de acreditar em Deus numa coisa que é possível ver, como que você vai acreditar nele naquilo que não é possível ver? Por isso que a definição de fé é você realmente crer e enxergar aquilo que não se consegue enxergar. Como que você vai receber justiça de Deus se você não consegue receber dele sequer a promessa daquilo que é visível? E nós vamos dizer que os homens são justos? Que justiça? Não é dito que a justiça do homem é cega? Agora, a justiça do Eterno, ela é perfeita. Por isso que está determinado que cada pessoa, o que ela faz aqui neste mundo de Asiá, o que ela faz aqui, ela vai ter que prestar conta ao Eterno. E um dos erros do cristianismo é burlar esse mandamento de castigo e de recompensa do Eterno. Por quê? Porque ele fala: aceite a Jesus como teu Salvador, os teus pecados estão perdoados e você morrendo já está no paraíso. O judeu quando morre, ele já está no paraíso? Não. Quem é que ao morrer é garantido para ele já direto o paraíso? O tzadik, o justo. Ah, mas o que está em Cristo é justo. Justo? Sem conhecer Torá? Ué, se Deus deu um modelo de justiça e o cristianismo aborta essa justiça, como que vai ter justo no meio cristão? Se desconhece a justiça do Eterno. Que justiça é essa? Se dentre os judeus, que Deus não estabeleceu mediador, que não precisa de mediador, que Deus já faz uma conexão direta, porque Ele deu a sua Torá para que quem estivesse na terra, o representando, já tivesse um caminho direto com Ele. Por isso o país chama Israel, que significa ligado direto com Deus, sem intermediário. Agora, esse mesmo povo que recebeu estas coisas de Deus, que recebeu a promessa de ter um país, que recebeu a promessa de ter riqueza no solo e riqueza no sentido agrícola, teria riqueza no sentido de família, teria riqueza no sentido geral. Basta ver Devarim, mais lá para o final, 27 e 28, que você vai ver as promessas que o Eterno faz. Agora, por que o povo pediu para que fosse fazer uma visita na terra da promessa para constatar se aquilo era aquilo? Então o Eterno falou: envie para você, para mim não. E aqueles que foram enviados porque quiseram, eles voltaram revigorados ou fracos? Fracos. Porque quando eles chegaram lá, eles viram um cacho de uva que teve que ser carregado por 8 homens.
E os outros 2 homens, porque foram 10, o outro trouxe uma romã e o outro trouxe um figo. Imagina, um figo. Hoje a gente compra doce de figo no mercado, no vidro desse tamanho assim, tem uns 15 figos lá dentro. E um homem, com muita dificuldade, trouxe um figo. Não é um fígado não, viu? É um figo. Tem que explicar bem. Ai, meu figo. A romã que o outro trouxe, os homens, eles se esconderam dentro de uma romã, achando que eles estavam escondidos dentro de uma caverna. Depois eles descobriram que aquele gigante comeu a fruta e jogou a casca fora, e eles entraram dentro daquela casca achando que era uma montanha, uma caverna. E quando eles viram aqueles 3 gigantes, eles voltaram aterrorizados. Mas somente 2 que não se contaminaram com aquela visão. Quem foram estes 2 homens? Estes vocês sabem: Josué e Caleb. Estes 2, eles pararam os homens de falar, porque quando eles voltaram, eles estavam falando aquelas coisas todas, e foi uma noite que a nação inteira começou a chorar de pânico, porque eles falavam: nós não vamos vencer de jeito nenhum, eles são gigantes, os frutos vão esmagar a gente, nós somos aos olhos deles como gafanhotos, nós não temos chance. Ou seja, por eles já estavam derrotados, e Deus já não era mais Deus. O país que Deus prometeu já não era mais rico, já não tinha mais nada. Então a promessa de Deus nem iria se cumprir, eles já perderam. Agora, graças a Caleb e a Josué, que fizeram o povo calar a boca, e eles falaram: não é nada disso, nós vamos vencer, e deu uma mensagem diferente. Por causa desse dia, que dia foi esse? 9 de Av, o Tisha B'Av. Deus falou para eles o quê? Vocês estão chorando sem motivo, mas eu vou dar um motivo para vocês chorarem. E a partir desse dia, todo 9 de Av, eles tinham que dormir numa cova. E no outro dia, uma grande quantidade não acordava, estavam mortos. Ao percurso de 38 anos, todos aqueles homens que choraram sem motivo, que duvidaram de Deus, morreram naquele deserto. E agora quem iria herdar a terra era justamente os filhos desses, ou aqueles que eram crianças e outros que nasceram, que foram herdar a terra. Esse discurso está sendo lembrado ao povo porque eles não passaram por isso. Quem passou por isso foram os pais. E eles precisam conhecer a história, porque a Torá foi dada para os pais, e agora quem iria executar e viver debaixo deste jugo eram eles. E eles precisavam estar seguros, formados, eles tinham que ter o amor a Deus, a confiança, eles precisavam entender o Eterno como justo e entender realmente como funcionam essas coisas. Por isso as coisas caminharam. Agora Moisés está falando para o povo aqui: daqui a pouco vocês entram na terra, haverá separação em tribos, vocês vão começar a crescer, plantar, o gado vai começar a multiplicar, vocês terão dinheiro, vocês vão se casar, terão filhos, o povo vai crescer, e daqui a pouco vocês estarão ricos, porque vocês vão vender minérios, vocês vão vender comida, as nações procurarão vocês, e vocês terão segurança. E até hoje, o país no mundo que mais ganhou o prêmio Nobel é Israel. Israel sozinho já ganhou mais de 110 prêmios Nobel. Olha o tamaninho de Israel. Olha o tamaninho de Israel. Veja o tamanho do Brasil. Veja os Estados Unidos. Quem ganhou mais? Não tem gente que ganhou mais, não tem descobertas maiores do que dado ao povo judeu.
Essa é a questão. Bom, esse povo entra, mas ele já está ouvindo aqui. Quando vocês entrarem e receber tudo isso, o que Moisés estava pensando? Quando vocês estiverem ricos e o braço estiver forte, vocês não podem atribuir que foi o trabalho de vocês que conquistou. Ontem nós não falamos justamente dessas duas coisas, de confiar no Eterno, e se você confiar no Eterno, Ele te garante que você não ficará no Derech Eretz, ou seja, o caminho da terra. Você não ficará exposto aos destinos de um governo, porque você, por mais que seja, que sofra num período de um governo, mas você será sustentado pelo Eterno. Agora, para você aceitar isso, você só pode aceitar debaixo da Torá. Você só pode aceitar quando você realmente aprende a viver com Deus, com confiança. Agora, se não se tem confiança, qualquer coisa que acontece já desvia o teu coração, já traz pesar. As pessoas parecem crianças, elas precisam ser lembradas a cada dia que Deus é Deus no céu e é Deus na terra também. Quanta coisa nós somos ignorantes. Achamos que somente este universo, este mundo existe. Quando a gente fala terra, a gente acha que só tem terra. Mas o universo, são 7 planetas, fora aqueles que começam a ser descobertos. E a gente perde noção. A gente só fica aqui com o olho na terra e já acha que a terra é grande demais. Mas você tem Lua, você tem Sol, você tem Saturno, Júpiter, você tem Mercúrio, você tem Plutão, você tem um monte. E estes planetas, eles foram feitos por Deus junto com a criação do mundo. Cada planeta está simbolizado com um dia da semana, que está simbolizado com um pedaço do teu corpo. É interessante a língua espanhola que para cada dia da semana ele usa o nome de um planeta. Se vocês não sabiam disso, é assim. Segunda-feira no espanhol não é segunda-feira, é lunes. E o que é lunes? Quarta-feira, miércoles, Mercúrio, jueves, jueves, é o que? O quinta e sexta-feira eu sempre confundo. Eu chego na quarta e eu já quero ir pro Shabat. Chegou na quarta, Shabat. E o ensino judaico coloca, a gente acha que o meio da semana é quarta-feira. O meio da semana no judaísmo, o Shabat é o meio da semana. Mas não dá para explicar isso agora, que eu já expliquei outro dia. Mas vamos ver aqui, essa questão de mostrar as riquezas. E se eles acreditarem que foi o braço forte deles que geraram tudo aquilo, eles estavam fazendo aqui com o Eterno, abandonando a Deus, deixando de reconhecer aquilo que o Eterno fez. As coisas na nossa vida pode estar muito ruim, mas tem uma máxima do judaísmo que diz: você todos os dias tem motivo para agradecer. Aí tem gente que fala: hoje eu estou com uma dor. Todo mundo tem dor durante o dia e de noite também, tá? Mas a gente fica exposto àquela dor daquele dia e esquece dos restos, dos restos. E que resto? A dor pode consumir a pessoa, mas mesmo ali, beirando a morte, ela pode lembrar que ela ainda tem mãe, que ela ainda tem pai, que ela tem filho, que tem gente que liga para ela, que tem amigo, que tem comida. Esse frio que fez em Campinas
uns 2 meses atrás. Imagina pessoas que moram na rua e que morrem de frio, que buscam um abrigo, como você vê que eles costumam dormir debaixo de viaduto, que ainda é frio, que dorme com caixa de papelão, pessoas que não têm blusa e a gente guarda as nossas blusas na nossa gaveta, tem 10 blusas, mas você não vai usar 10, então chega no inverno, doe. Tem 15 calças jeans guardado, doa. Tem um monte de comida em casa, doe. Joga fora, né, pastor? Comida. Joga fora, desperdício. Você vê no hospital, você vai querer ficar doente porque você não vê nego reclamando lá no hospital, lá, o doutor está aqui fora, nego reclama. Lá, nego está aqui fora. Isso mesmo. Ontem eu saí cedo daqui, um rapaz dormindo ali, uma árvore, tirando o pessoal tirando o sarro. Só que nem pensa no 8 da manhã, né? Não pensa, você falou uma coisa, a pessoa está tirando sarro. Que justiça essa pessoa tem? Tem um vídeo que circulou pelo Facebook tempos atrás, muito bonito, que o menininho, filho de um pai rico, parece que ele ganhou um tênis novo do pai. Quem viu esse vídeo aí me ajuda a lembrar. Ele estava passando pela rua e viu um senhor sentado debaixo de uma árvore e viu que o cara estava com um sapato que era feito de garrafa PET e amarrado no pé. Não é isso? E aí o menino chegou em casa, ele deu um engano no pai dele, pegou o sapato lá que ele tinha ganho, é isso? E voltou e foi procurar aquele homem para poder tirar aquela garrafa PET do pé e dar alguma coisa. Então, ao invés dessas pessoas estarem tirando o sarro desse que estava deitado, porque a primeira coisa que entra é julgamento. Ele está deitado aí porque ele é drogado. Nem todos que estão na rua são drogados. Nem todos que foram para a rua, eles estão na rua porque eles são prostitutos, eles são vagabundos. Você tem que lembrar que o país, ele vive, todo o país tem problema com mendicância. Todo o país. Problema, você aprende, até em faculdade, você aprende que isso daí é um problema social, que é a prefeitura de Campinas que tem que dar jeito nisso. Lugar nenhum dá jeito. Nem a prefeitura não dá jeito? Não dá jeito. O Estado não dá jeito e o governo federal não dá jeito, tá? Agora, por que tem o pobre? Isso aí já seria um outro estudo, mas pulando um monte de coisa, por que Deus coloca no teu salário a parte do pobre? Para ver se você será fiel a quem? A Deus. Agora, quando a igreja recebe o dinheiro do dízimo do povo, a igreja precisa também dar parte para o pobre. A grande maioria dá. Quer ver uma coisa muito simples? Sem citar nome da igreja, mas é aquela grandona, tá? Aquela grandona. Eles fazem boas obras, eles dão cesta básica, dá. Mas é com o dinheiro da igreja? Não. Aquele que já deu o dízimo, ele tem que ir num domingo ou num outro dia, sair na rua e pedir nas casas. Se ele pediu na casa, então ele está recebendo uma outra doação, não é aquela que foi doada para o pobre. Então, aquela igreja, ela está cumprindo o mandamento do Eterno? Não. Por isso, tudo que você faz a uma pessoa não será jogado fora de jeito nenhum, porque você tem que fazer ao Eterno. E naquele pedaço que Rassatan conversa com Yeshua, ele diz assim: se você me adorar, eu te darei todas as coisas, os reinos deste mundo.
Aqui, nesse texto que nós estamos lendo, a pessoa, ela se esquece de Deus muito fácil. Tem gente que some da sinagoga, some do centro espírita, some da comunidade católica, some da igreja evangélica. De onde ele está vinculado com aquilo que pode falar que é Deus, na religiosidade dele, em momentos bons ele some. Mas começou a ter problema, o que ele faz? Ele volta. Ele volta. E quando a pessoa está com uma doença que está beirando a morte, eu já vi evangélico que aceitou tomar passe de espírita para ficar curado. É o desespero. Então, que crença é essa em Deus? Como que a pessoa vai ficar vai aprender a ser dependente de Deus? Como que você vai aprender a ter durante o seu dia? Qual que é o grande efeito para a gente não ficar doente com depressão e angústia? É a gente manter o nosso coração ligado a Deus e saber, porque no decorrer do meu dia, se eu ficar olhando só para tristeza e angústia, eu vou me afundar nela. Mas eu tenho que olhar para aquelas coisas que Deus dá a mim. Sabe? Eu consigo ler, então eu tenho olhos, eu consigo segurar a minha Torá, eu consigo segurar o garfo para eu comer. Eu tenho comida. Se eu não tenho carne, isso e aquilo, como muitos gostam de ter comida chique, pelo menos o básico nós temos. Nós temos água. Você tem perna para andar. O teu intestino funciona. Um monte de gente não funciona direito, mas ainda funciona. Não tem que andar com bolsa de colosso. Entendeu? Você tem cabelo. Ai, meu cabelo está caindo. Está caindo não tanto que tem ainda. Você tem blusa, você não passa frio. A minha casa é feia, mas ela te abriga da chuva e do frio. Eu não tenho amigos. Será que não tem amigos? E se você não tem amigos, será que o motivo não é você? Porque você não tem amigos? Será que aquele tem um amigo que tem bastante amigo? Por que será que ele tem bastante amigo? Por que tem gente que é disputado para ficar junto e outras pessoas a gente quer ficar longe delas? Chato, conversa chata, só fala de coisa chata. Quem que suporta alguém que fala de doença o dia inteiro? É a pessoa ambulância. Só reclama. E se Deus realmente olhar para você e falar: você está chorando e reclamando sem motivo, eu vou te dar um motivo então. E aí? A gente tem irmão, reclama de irmão. Se tem irmã, reclama de irmã. Se tem um emprego, reclama de emprego. Estou cansado de ver gente que pede a Deus emprego, Deus abre uma porta de emprego, aí ela vem, dá testemunho e fala: ai que bênção, Deus me abriu uma porta de emprego. Começou a dificuldade no emprego, ela chora e começa a falar: esse trabalho é do diabo. Mas como que ela falou? No começo era de Deus, agora é do diabo. Aí ele vai ter que voltar a ser de Deus, depois ele volta a ser do diabo. Então essas coisas, o que Deus está tentando mostrar é que a pessoa precisa aprender a valorizar as coisas que ela tem. Porque senão a gente vai aprender a andar com Deus para ter coisas. Tá? E Deus não é o conhecimento de Deus. Imagina você falar: vem para a minha igreja, porque ali eu era pobre, estou rico. E o que a riqueza tem, como está escrito? Na hora da morte, o que você vai levar? Agora, o que é que realmente você leva dessa terra? Não, leva sim. O que realmente a gente leva nessa terra para o mundo vindouro? A Torá, o conhecimento de Deus. E esses que conhecem Deus só na campanha, que ele vai conquistar a casa, que ele vai conquistar o carro novo, que ele vai conquistar uma empresa, isso ele vai falar: olha o conhecimento que eu tenho de Deus. Conhecimento? Cadê o conhecimento de Deus?
Cadê o conhecimento que o mundo está sobre 3 pilares? Como entender a cabeça de Deus? Como compreender os mistérios de Deus? Se você começa a compreender e estudar, você começa em tudo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, em tudo dai graças, em Tessalonicenses. E você vê um monte de gente de igrejas, para não ser só evangélico, você vê católico, você vê um monte de gente que não consegue dar graça em tudo. Mas em tudo ao nosso redor, você pode ver a origem do problema, mas você tem que olhar aquelas coisas que você ainda tem. Tem outra história, espero que realmente seja história, e não seja, espero que seja um caos, e não algo que aconteceu de verdade. Conta a história que o pai muito nervoso para o trabalho, aquelas coisas todas, a criança pequena queria brincar e faz as coisas, e o pai nervoso começa a se irritar com a criança e vai lá e começa a bater nela. E bate tanto na mão que a criança vai para o hospital, e aí vem lá o diagnóstico que tinha que amputar 3 dedos. Aí vem a consciência do pai, né? Que foi que eu fiz? E quando o pai entra para visitar a criança com a mão toda enfaixada, já estava sem os 3 dedinhos, e o pai vai pedir perdão, a criança, na maior humildade, fala assim, não tem problema, papai, eu ainda tenho 2. Você vai falar, é uma criança, não tem noção das coisas. Mas o pensamento inocente dessa criança é o pensamento que nós temos que ter. Ao invés de você olhar os 3 que você perdeu, você tem que olhar os 2 que ficaram. É fácil isso? Não, não é fácil. Não é fácil para aqueles que estão sempre olhando o lado negativo. Se você se acostumar a olhar as coisas boas, você sempre terá motivo no teu dia para sorrir. Sempre. Uma coisa é ficar quieto, outra coisa é ficar triste. Agora, viver na tristeza, viver na depressão, viver no meio daquela desgraça e se omitir, se ocultar, isso é diferente. Não dá. É um sinal que você diz que é de Deus, mas sequer consegue viver com teu Deus, porque você só quer enxergar aquilo que você quer enxergar. Mas nós somos chamados para que os nossos olhos sejam o olhar do Eterno. Há um poema que eu sempre gostei dele, porque ele diz assim, é de um poeta chamado Otacílio. Ele diz, eu arrancarei os meus olhos e o colocarei no lugar dos teus. Então tu arrancarás os teus olhos e os colocarás no lugar dos meus. Então eu passarei a olhar com os teus olhos e tu com os meus. Isso como uma mensagem de amor. Se você não olhar com os olhos do outro, você não vai conseguir amar. Está aí o segredo. Se não olhar com a ótica da Torá, você não vai conseguir amar. Você tem que arrancar os teus olhos e colocar a Torá no lugar dos teus. Você tem que enxergar por aquilo que Deus ensinou. Tá? Terminando, portanto, Yeshua naquele combate, você está com fome? Faça um milagre, ou seja, use os ensinos da Kabbalah, faça a pedra ser pão e coma. Ele disse, não preciso disso, eu fico com aquilo que Deus é para mim, nem só de pão vive o homem. Ok, então é dito que a teu respeito anjos receberam ordens. Então vem cá, pula nessa altura aqui para que os anjos trabalhem em teu favor. Aí novamente ele vai falar, mas também está escrito, você não tem que tentar o teu Elohim. Você não vai tentar. E qual a outra provação? Sobre as riquezas. Não, sobre as riquezas. Isso.
se você se prostrar e me adorar, eu te darei todo o reino deste mundo. A mim me foi dado, eu dou a quem eu quiser. E o que ele responde? Quem lembra? Não, estou perguntando, eu não estou lembrando mesmo. E o que ele está pedindo aí? O que Hassatan está pedindo aí para Yeshua? Abandonar Deus, servir com as riquezas da terra. Agora, quem é do céu e sabe que vai voltar, é aquela base que falamos ontem. Recitar o Shema, ele vai te manter vivo a unidade do Eterno. E a cada dia você deve lembrar o dia da tua morte. Porque se você pensar que você pode morrer hoje, você não vai ficar brigando com pessoas hoje. O que acontece com pessoas que brigam com pai, mãe, amigos? Aí essa pessoa morre, ele fica com um baita problema depois, não é? Então, se no dia de hoje se você soubesse que morreria amanhã, você brigaria hoje? Iria dormir brigado com a esposa, com a mãe, com o irmão, com o vizinho? Você não faria isso. Você faria reconciliação, você iria buscar cumprir alguma coisa com Deus, iria perceber algo. Então, isso é ensino que traz a Torá para dentro de você, e é um ensino de vida, se torna uma vida prática. Torá não é religiosidade, Torá é um viver prático, diário com Deus. Agora, o que adianta você ter tudo que tem no mundo? Para nós, nada, porque a nossa riqueza tem que ser o conhecimento de Deus. Tá bom? Então podemos parar por aqui. Essa paraxá conta tantas coisas importantes que poderia entender, mas eu creio que isso já é interessante demais. E se pensar nos assuntos místicos que o povo não gosta de ensinar, é só lembrar Ekev. É uma palavra que vem da raiz, que significa calcanhar. Quando você fala calcanhar, você lembra de alguém que nasceu grudado no calcanhar de seu irmão. Tá? E quem foi esse? Alguém lembra a criança que nasceu agarrado no calcanhar? Alguém lembra? Jacó. Isaac sai e Jacó sai grudado no calcanhar dele. Isaac, ele representa o lado da esquerda. Ele vem do lado da serpente. Quando Isaac iria abençoar Esaú, que é Esaú, no céu ouviu a ordem: ai, agora a serpente vai ganhar um reino e será definitivo. E Micael, o arcanjo, disse: deixa, Senhor, eu vou interferir nisso, não será assim. Aí ele se apresenta bem na hora que Jacó se apresenta ao pai para entregar aquele guisado. Estou falando da história de Esaú e Jacó. E naquele momento, lembrando que Isaac estava cego, e ele põe a mão no filho que não era peludo, mas Esaú era peludo. Ele fala: o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isso daria a ele: eu não posso abençoar, porque ele queria abençoar o filho Esaú. Naquele momento se apresenta ali Micael, e no que ele se apresenta Isaac, mesmo cego. Ali ele tem aí vem a representação de um salmo. Com a presença de Micael, ele traz a luz do Eterno junto. Naquele momento é como se Isaac enxerga. Ele não enxerga com os olhos físicos, ele enxerga com olhos espirituais. Ali ele passa a ter certeza que quem tinha que receber a bênção era Jacó. Então, quando fala que Isaac foi enganado e que ele deu a bênção enganada, e quando o filho em seguida chega: mas pai, não sobrou nada para mim,
eu já dei tudo para o outro sim. Ele não foi enganado não, ele fez a coisa certa, porque ele viu que quando o outro filho dele entrou, ele percebeu que as trevas chegaram junto, escureceu tudo, e ele sabia que o inferno chegou ali. E aí ele teve a certeza que o que ele fez foi o correto. Aqui, se fosse falar dessa paraxá, tinha muita coisa para falar aqui em relação a essa questão. Cuidado, porque muitas coisas que você está achando que você vai dar a tua bênção, você não está dando a bênção para a coisa certa não. Então vamos enxergar, porque naquele momento a serpente ia voltar a reinar, mas Jacó, ele nasceu com a missão de proibir nesse ato da vida dele a ação da serpente, e ali foi sacramentada a justiça de Deus para o povo dele que existiria na terra, porque é de Jacó que vem as 12 tribos, a 12 tribos é Israel, e Israel que recebeu a Torá por quem nós vivemos hoje vinculados a Israel. Portanto, você é da luz e não da serpente.